Minha história com o agro. Minha história com o agro. Toda sexta-feira é dia do quadro Minha História com o Agro. E são histórias interessantes que nos fazem crescer cada vez mais. Já passaram por aqui todos os tipos de personalidades. Todos são importantes para o agronegócio. Todos são pessoas que, de alguma maneira, agregaram e irão agregar para o agronegócio. Eu aprendo muito com cada um deles. E eu tenho o privilégio de receber aqui hoje um jovem de 46 anos, mas que tem uma grande história, uma história de muito sucesso, mas uma história feita de muita luta também, uma história de muito crescimento. Muito suor foi derramado para ele chegar até aqui, mas está colhendo os louros da vitória. Eu vou conversar com o engenheiro agrônomo Igor Reis. Aliás, eu até não perguntei para ele, é assim que você quer que eu te chame mesmo? É assim, Divino. É assim que eu sou conhecido mesmo. Bom Eu dia, tenho mania de Divino. chamar, eu tenho mania de chamar ele de seu Alaô, né? E vocês vão entender daqui a pouquinho por quê. Como é que você está aí, Igor? Ô, Divino, bom dia. Bom dia a todos que estão ouvindo aí o programa. Primeiro, para te parabenizar pelo teu programa, que vem trazendo realmente histórias magníficas, né? Sobre o mundo agro de forma geral. Graças a Deus, estou muito bem, muito satisfeito em estar aqui. E ainda mais, né, não só por estar aqui, né? A gente ter a oportunidade de participar de um programa de uma pessoa que é tão amiga como você, e não só amiga minha, amigo meu, mas assim como da minha família de forma geral. E eu sou suspeito de falar, você sabe a admiração e consideração que eu tenho por tudo que você até, inclusive, proporcionou para minha família de forma geral. Obrigadão, só tenho que te agradecer. Aqui eu não preciso de chorar, então não faz isso comigo não, viu? A nossa história é cumprida, né, Divino? Eu, eu gosto, quando eu falo que eu gosto de ouvir as histórias, porque que eu também posso contar a história, né? E a gente vai ficando velho, a gente começa a falar demais. A minha primeira lembrança do Igor, gente, só para vocês terem uma noção, ele devia ter aí, sei lá, era um adolescente, e eu fiz uma viagem para Balneário Camboriú. E o Igor foi também nessa viagem de Balneário, e naquele tempo, o carro da época era o Tempra. E eles queriam alugar um Tempra, ele e uma galera lá queria alugar um Tempra. E eu ficava ouvindo o Igor o dia inteiro falando no ouvido: eu vou andar de Tempra, eu vou andar de Tempra. Eu nunca esqueci essa história do Tempra. Mas, Igor, vamos falar um pouco da sua carreira, da sua história. Você ainda é um jovem de 46 anos de idade. Você é casado. Quantos filhos você tem? Fala um pouquinho da sua família aí para nós. Ok. Divino, sou casado com a Leandra Procópio, a Leandra de Santa Helena. Nós temos, entre namoro e casamento, 25 anos que nós estamos juntos, comemoramos mês passado, na verdade. Sou pai de 2 filhos, o João Procópio, que ele tem 12 anos, e o Pedro, que coincidentemente fez 8 anos ontem. Agora conta para o pessoal aí por que eu te chamo de seu Alaor. Na verdade, a maior honra da minha vida é eu poder ter a oportunidade de ser chamado pelo nome do meu pai, né? Igual você falou, a gente não pode derramar lágrimas, né? Mas eu também tenho que me segurar aqui, porque a figura do meu pai, eu acho que não só para mim, mas principalmente para os rioverdenses natos, né? Que já conhece bem a história do meu pai, uma pessoa de um exemplo formidável, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa também que já passou por várias coisas, né, Divina? Para mim, meu pai é o exemplo da resiliência, onde eu foco, na verdade, até meus momentos de maior dificuldade, eu lembro do que meu pai passou e onde meu pai está. E assim, cara, ser chamado de seu Alaor, eu não sei se a aparência é tanta, né? Meu pai até tá cabeludo, eu tô careca, então não sei Seu se é pai, tanto, seu mas pai está muito melhor que você, com certeza. eu não tenho dúvida de vir. Mas é isso, é a pessoa que é a paixão da minha vida e minha inspiração para tudo que eu já fiz até hoje. Ô, Igor, me conta como é que começou essa sua paixão pelo agronegócio. De onde surgiu isso? Divino, na verdade, é o seguinte, meu avô, é, uma outra pessoa que eu recordo, nós tivemos momentos muito, muito intensos, né? Porque a gente pode falar que foi criado, onde começou a minha história com a foi isso, nós fomos criados na propriedade do meu avô. Divino, meu avô tinha na verdade ele tem ainda, né? Meu avô e minha avó faleceram, eles faleceram,
mas eles têm essa propriedade até hoje, onde ela é uma propriedade que está arrendada para cana, mas aqui perto de Rio Verde. Então, na verdade, foi o lugar onde eu fui criado a infância inteira. Então, era simples, vamos imaginar, a aula acabava, como era muito próximo aqui, em torno aí de 15 quilômetros, a aula acabava na sexta-feira, 11 horas, na sexta, vamos imaginar, todos os finais de semana a gente passava lá na propriedade do meu avô, era uma, era uma chácara lá, e aí a gente todos os finais de semana passava, e nas férias era assim, a aula acabava na sexta-feira, 11 horas, meio-dia a gente já estava na fazenda, né? E a aula começava na segunda-feira, vamos imaginar, começava nas férias na segunda-feira, a gente chegava em casa no domingo à noite. Então, ou seja, todos os momentos que a gente teve, de qualquer folga que existia, eu fui criado lá na fazenda do meu avô. O seu pai, de alguma maneira, ele tinha uma ligação com o agronegócio em função do trabalho que ele exercia, né? Eu gostaria que você fale um pouco desse trabalho que ele fazia. Verdade. Até inclusive, o Divino, ele me pediu, a gente está meio na correria agora, eu preciso pegar um momento um pouco mais tranquilo, ele me pediu agora que quer dar uma volta comigo, tirar um dia para a gente poder dar uma volta junto agora, eu estou devendo isso para ele, nós vamos fazer isso Legal. agora em breve. Mas, enfim, coincidentemente, meu pai trabalhou, eu não sei te exatificar aí quantos anos atrás, meu pai foi funcionário do Banco do Brasil, meu pai foi fiscal do Banco do Brasil, e meu pai, inclusive, trabalhou nessa mesma região que eu trabalho hoje como fiscal do Banco do Brasil. Inclusive, a grande parte dos meus clientes conhece meu pai, apesar que mudou muita coisa, né? Muita gente nova entrou, mas o pessoal que está desde essa época atrás, todo mundo conhece meu pai. Então, assim, eu lembro, o Divino, eu lembro meu pai tinha uma Brasília, cara, e meu pai, eu lembro da gente sair, inclusive eu aprendi a andar nesse carro e saía com ele para a fazenda, né, tudo. Então, assim, uma região assim próspera que já era naquela época, que hoje continua sendo uma região muito bonita, e assim, aquilo já me encantava, já desde sempre com isso aí. E aí, meu pai sempre andava e me levava, e a gente rodava, e meu pai falou uma coisa muito engraçada, o Divino, hoje. Ele fala o seguinte, que naquela época eu era conhecido como filho do Alaor, né? Ele fala assim, Igor, na época, quando a gente andava nessa região, eu era conhecido como filho do Alaor. Agora, hoje, aí meu pai falou, Igor, hoje é engraçado, hoje é diferente, hoje eu sou conhecido como o pai do Igor, né? Os filhos crescem, o tempo passa, os É, filhos crescem, né? justamente. Legal, cara. Agora, uma coisa que você herdou muito do seu pai é essa alegria, essa espontaneidade, esse sorriso fácil. E que eu acho que isso, de alguma forma, acabou te ajudando também no seu trabalho, porque você depende muito de relacionamento com o produtor rural, né? Ah, Divino, hoje, na verdade, eu sou suspeito em falar, porque existe uma parte genética que ela sempre administra a gente. Meu pai, nossa, meu pai, eu acho que, eu sou sincero em falar que eu acho que o meu pai é uma das únicas pessoas que eu conheço que meu pai tem essa, assim, independente de qualquer momento, independente de qualquer dificuldade, ele enfrenta tudo com muita alegria. Eu acho que hoje o grande detalhe é isso. Eu até falo que a alegria hoje é o grande combate à depressão, né? Então, assim, para mim, hoje é muito natural disso. Realmente eu tenho uma facilidade muito grande com relacionamento. Talvez, assim, até por causa da posição que a gente trata as pessoas, a forma que a gente é. Eu acho que, sobretudo, Divino, eu acho que aliada à alegria, eu acho, sobretudo, a humildade, né? Eu acho que isso aí é um fator importante. Eu acho que o conhecimento, sem sombra de dúvida. Existe uma série de características, né, que unindo a essa básica que eu tenho, graças a Deus, que é natural isso, não preciso de forçar para ser alegre ou para ser espontâneo, aliado a tudo isso aí faz com que a gente tenha uma facilidade vindo maior em criar relacionamentos, sem sombra de dúvida. Bom, hoje eu estou conversando com o Igor Reis, que é engenheiro agrônomo aqui no Minha História com Agro. Ele está compartilhando conosco os momentos, as histórias, a vida, falando um pouco da família. E vamos falar agora da profissão.
Em que momento que você tomou a decisão que gostaria de ser engenheiro agrônomo? Divino, engraçado. Eu tive um momento da minha vida que eu imaginava que eu queria ser veterinário. Eu sempre queria alguma coisa ligado nesse mundo aí da agropecuária, né? E assim, mas o meu sentimento mais era porque a gente sempre teve animais, né? Cachorro, todas essas coisas. E eu imaginava, assim, eu gostava, né? Disso aí. Então eu sempre foquei alguma coisa nessa linha. No entanto, eu primeiro eu imaginei, falei, não, eu quero, inclusive, cheguei a prestar, Divino, vestibular para veterinária. Cheguei a prestar para veterinária. Eu prestei em vários lugares, prestei inclusive na Rural do Rio de Janeiro. Lembro que foi muito próximo até para mim poder entrar. Mas nesse momento, hora nenhuma, eu pensava no negócio da agronomia em si. Por mais que tinha todo esse costume, essa convivência aí com o mar, como eu já havia contado antes. Mas aí, Divino, não consegui, e aí eu optei ficar mais próximo, e eu tinha faculdade em Rio Verde de agronomia e zootecnia, né? E foi muito bacana, até inclusive eu sabia que ia para das duas eu queria fazer, mas a zootecnia não era assim a minha ideia, eu queria fazer realmente veterinária. E um dia até, coincidentemente, em uma conversa com meu pai, ela foi muito bacana, conversando com meu pai, trocando ideia, e eu lembro como se fosse ontem, meu pai já trabalhava, como falei para vocês aí no agro, e meu pai falou, Igor, se você tiver duas tomadas de decisões, cara, você vai ficar à vontade, lógico, é você que vai definir o que você quer, mas eu posso te falar uma coisa, eu que convivo no mundo agro, eu tenho visto os profissionais, tenho visto negócio, e naquela época, Divino, meu pai já imaginava a crescente que isso ia chegar. E o meu pai foi um conselheiro, e meu pai falou para mim, Igor, se eu puder te dar um conselho, e se você gostar, lógico, que a primeira coisa para a gente dar certo na vida, a gente tem que fazer alguma coisa que a gente gosta, né? Segue o caminho do agro, eu acho que você tem mais sua cara, eu acho que você vai gostar mais, então faz agronomia, faz o vestibular de agronomia e tal. E eu dei uma pensada, Divino, e eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou prestar o vestibular para agronomia mesmo, mas porque eu já também gostava, e aí, Divino, foi quando eu fiz o vestibular e passei para agronomia. Isso foi em que ano? Divino, na verdade, é o seguinte, eu entrei em 93, em 93. Na verdade, Vina, a gente teve uma eu fiquei na faculdade de 93, passei para agronomia, que eu te falei, de 93, e assim, eu acho que muito imatura ainda na época, e acabou no fim que até sinceramente eu dava muito valor à faculdade, mas talvez não o valor necessário. E eu fiquei na faculdade por 3 anos. Foi quando meu pai, ele infelizmente passou por uma crise financeira muito grande, né? E meu pai passou por uma dificuldade muito grande e eu tive que abandonar a faculdade. Fui obrigado a abandonar a faculdade, né? Aí, por isso que eu comento isso e falo que nesses 3 anos aí eu não levei ela tão a sério, porque depois que meu pai passou por essa crise, eu tive que sair da faculdade. Aí, na verdade, eu passei por 4 anos sem. Vou contar um pouco melhor a história. Assim que nós passamos pela crise, eu tive que parar a faculdade, como eu comentei. E aí, Divino, eu tive que ir para outras coisas, eu não tinha mais alternativa. Meu pai estava sem dinheiro, eu não tinha profissão, a única coisa que eu fazia era estudar. E aí, nesse momento, passei por uma que eu falo que foram um momento muito importante da minha vida, porque a gente está até conversando um pouco antes, é o momento, eu acho que a gente tem que dar uma ré. Toda ré que a gente fala, aquela andada para trás, eu sempre comento, eu falo com as pessoas, às vezes é realmente o momento da gente pegar o impulso para poder dar um pulo para frente. Mas, enfim, nesse período, eu passei por uma série de coisas. Tentei tocar um restaurante que meu pai tinha à noite, toquei um pouco de tempo, aí depois meu pai fechou. Depois eu tinha uma turma que vendia salgado para mim na rua, eu comecei a fazer isso. Depois eu montei algumas lanchonetes e motaques, vendi, depois eu fui vender espetinho também. Passou disso,
eu fui também fui proprietário de um bar e um clube aqui em Rio Verde. E, por final, uma das coisas que me ajudou bastante foi quando eu montei um lava-jato para mim, e foi com esse lava-jato que eu continuei até nesses 4 anos e meio, até dar uma organizada para poder voltar para a faculdade. E aí depois eu voltei para a faculdade, depois desse tempo, depois desses 4 anos e meio. Então, na verdade, eu nem tinha trancado a faculdade, vindo quando eu parei, porque meu pai tinha uma dívida, a gente tinha uma dívida lá dentro, e aí eu não tinha como trancar. Então, na verdade, o processo ele encerrou por natural. Aí depois para mim poder voltar nos 4 anos e meio, aí eu tive que prestar um vestibular e aí, graças a Deus, deu certo, e aí eu voltei para a faculdade novamente. Igor, nesse processo que você passou, qual foi o maior aprendizado que você teve? Ah, divino. Sobretudo, a paciência e a calma, e principalmente a fé. E a gente entender que nada vem por acaso, que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que ter responsabilidade. E eu falo isso muito até com meu filho. Eu falo o seguinte: o ser humano, ele é feito divino. Todo mundo é feito para viver só o bacana. Enquanto tá bom, é normal viver o bom. Eu falo isso. Viver o bom é normal. Você não tem. Enquanto tá bom, tá tudo tranquilo. Mas eu acho não, é minha certeza, e é o que eu sempre comento e falo com meus filhos: o seguinte: a gente tem que estar preparado para as horas mais difíceis. Se, o fácil, o bom é muito fácil. Na hora da dificuldade, se a gente entender que a gente tem que que a gente tem que estar contrariado, que a gente tem que reclamar, que a gente tem que xingar, que a gente acha que o mundo acabou, não faz sentido. Eu falo, e eu falo isso para meus filhos: o mundo é feito de mais coisas difíceis do que coisas fáceis. Então tem que estar preparado, a gente tem que estar preparado realmente para essas horas mais difíceis. E esse processo como um todo aí, Divino, mas assim, eu acho que foi dificuldade demais, não sei nem se precisava disso tudo também, não. Mas o Mas foi aprendizado ele bom. vem na dificuldade. O aprendizado ele não vem no momento de facilidade, no momento em que tudo está bem, porque é um momento de acomodação, é um momento de viver o que está acontecendo. Quando você passa pela dificuldade, aí sim você tem que aprender. Mas eu estou conversando hoje com o Igor Reis, está contando a história dele, é engenheiro agrônomo, 46 anos de idade, bem jovem ainda, casado, pai de 2 filhos, e está compartilhando conosco aqui os momentos de dificuldade que ele viveu, o aprendizado que ele teve, e para ele chegar aqui nada foi fácil. Mas talvez se fosse fácil, ele não daria tanto valor como ele dá hoje. Quando você fez o curso de agronomia, qual foi a sua primeira experiência profissional, Igor? Tá, Divino, o seguinte: eu acho que a gente contando uma história, Divino, se você me permite, Sim? até antes de entrar nesse assunto, e eu acho que é importante falar, que para mim o retorno à faculdade foi muito maravilhoso, né? Mas quando a gente alia toda a história, igual a gente está falando de dificuldade, eu acho que é muito importante a gente relembrar, principalmente as pessoas que foram seu apoio, né? Então, o que que eu lembro? Assim, o que que é muito claro para mim? Divino, quando eu fui entrar na faculdade, eu falei para o meu pai, eu tinha um amigo meu, chama Marcos Amorim, e eu queria seguir o caminho dele. Ele passou por uma dificuldade muito grande, ele queria fazer agronomia, não tinha dinheiro, e acabou no fim que ele trabalhava como frentista à noite num posto, e ele fazia faculdade de agronomia na parte da manhã e à tarde, e à noite ele ia para o posto. E eu lembro que eu cheguei para meu pai, Divino, foi realmente na hora, assim, quando eu fui fazer a faculdade, antes de entrar na faculdade, como realmente estava muito complicado, eu procurei alguns amigos que eram pessoas que eu sempre tinha muita proximidade, para pedir conselho. E aí, inclusive um deles que eu tenho que agradecer imensamente, que é o professor Tonhão, quando eu procurei ele e o professor Geraldo, falando que queria voltar para a faculdade, eles foram muito importantes nesse momento, eles me ajudaram absurdamente. Até inclusive com bolsa, né? Na época, eu lembro, a bolsa da prefeitura me ajudou.
E, paralelo a isso, para todo esse apoio que teve, o Divino, foi a parte familiar. O que meu pai, que minha mãe fez, e, sobretudo, Divino, uma pessoa, assim, de forma muito especial na minha vida, que também, além da minha família, é a família da minha esposa. O que a minha esposa fez, minha namorada na época, né? E o que a família dela, de forma geral, eu imagino, assim, hoje a gente analisa isso, né, Divino? Você imagina, Leandro é uma pessoa formidável, já de uma família conhecida em Santa Helena, nunca tive nada, na verdade, eu vivi dentro de um lava-jato, e eu tive uma grande oportunidade, além da minha família, a família da minha esposa e a minha sogra, em especial a dona Lindalva, o que ela fez para mim, eu falo que eu tenho que vir umas 5 gerações aqui para poder pagar o que foi feito. Então, assim, só preciso deixar registrado isso aqui, o apoio que eu tive dessas pessoas foi fundamental na minha vida. E um grande amigo meu também, o Divino, que, desculpa alongar um pouquinho, que eu não posso esquecer de agradecer, é o Marcelo Rabi, que é um grande amigo meu, que trabalhava na Zenta na época, depois foi para a Singenta. Ele foi meu braço direito também nesse processo aí. Isso é importante, reconhecer as pessoas que nos ajudaram a escrever os momentos importantes da nossa vida. Mas vamos lá, vamos falar um pouco da sua carreira. Nós já estamos quase no final, vamos falar um pouco da sua carreira profissional? Você começou onde, qual empresa e qual foi a sequência depois de lugares que você trabalhou? Tá, Divino, assim que eu formei, eu passei por um processo de seleção, eu lembro, foi bem complicado na época, de uma multinacional japonesa que chama Ihara, ela está no mercado até hoje. E aí, na verdade, eu tinha uma vaga em Tubiara na época. Querendo ou não, já tinha um tempo, né, que eu já namorava, né, e com toda a história de todo mundo que me ajudou, eu queria ficar aqui próximo e tal. Mas, enfim, tive a oportunidade para Tubiara e era a vaga que eu queria. E eu pensei, a oportunidade é essa. E aí, eu sei que nesse processo, acabou no fim, que no meio desse processo tinha uma pessoa que morava no Espírito Santo. E essa pessoa pediu o desligamento da empresa. E a gente entrava como trainee, todo trainee tinha um tutor, né, que era a pessoa que acompanhava ele no processo de aprendizagem até ele assumir a vaga. E graças a Deus, até porque sempre eu fui muito envolvido com estágio, né, sempre, inclusive na própria Tec Agro, eu fazia o estágio comercial com eles e com o Marcelo na parte de desenvolvimento. E aí, nesse processo aí, o Divino, desse processo da contratação, que surgiu essa vaga do Espírito Santo, e aí eles encaixaram meu perfil e falaram: agora deu certo, você foi um dos selecionados, só que é o seguinte, você vai ficar em Goiás, não, você vai embora para o Espírito Santo. Eu não sabia não onde era Espírito Santo, Divino. Eu achava que o Espírito Santo era no sul, sei lá, nunca tinha ouvido falar de Espírito Santo. Eles perguntaram para mim: você vai? Eu falei assim: amanhã cedo eu tô lá, você pode ficar tranquilo. Entendeu? Então, a primeira vez eu fui para lá, fiquei no Espírito Santo, Divino. Fiquei por um ano lá, no Espírito Santo, e eu lembro que na época eu tinha pedido ao Toninho Pimenta e ao Everaldo uma oportunidade, que eu já era estagiário deles, que eu queria trabalhar na Tec Agro. Na época não tinha oportunidade, eu estava completo, eu peguei e fui embora para o Espírito Santo, fiquei um ano lá. E depois desse um ano que eu fiquei lá, um dia eu recebi uma ligação que mudou minha vida, que foi eles me convidando para voltar para Goiás. Tinha desenvolvido um trabalho fantástico, né? Recebi algumas outras propostas para ficar para lá, ficar mais perto de casa e tal, mas eu sempre queria trabalhar com grandes culturas, que era soja e milho. Aí eu resolvi voltar. Aí eu vim para Rio Verde e aí eu ingressei na Tec Agro, que é uma empresa maravilhosa e de toda uma história que eu tenho com ela. Eu fiquei lá por 10 anos de venda. Aí eu fiquei na Tec Agro por 10 anos e trabalhava sempre na região de Montevidéu. Na verdade, Vino, é uma distribuição, trabalhava, a Tec Agro é uma distribuição, e a região que eu sempre atendi é uma região de grandes clientes, Vino, e na verdade foi quando começou a entrada dos grupos de compra, né? E eu tinha uma região que era atendido 85% por grupos de compra. E esses grupos de compra passavam a não comprar mais distribuição, eles compravam já uma venda direta, né? E acabava no fim que na parte de químico, de forma geral, eu tinha um grande trabalho, mas eu passei a não ter mais acesso, porque a competição entre a compra de distribuição e compra-venda direta
infelizmente, eu não conseguia fazer isso. Mas eu sempre tive um trabalho muito bacana com sementes. A gente fala sementeira, a paixão da minha vida é semente. Eu adoro trabalhar com semente. E eu já vinha fazendo um trabalho muito bacana. E era um trabalho que, independente de venda direta ou não, eu tinha uma influência dentro do cliente, eu tinha uma marca minha dentro da propriedade, que isso aí não mudava. Se fosse de venda direta ou venda de distribuição, eu conseguia realmente manter meus clientes. E aí, o Divino, foquei muito no negócio de sementes. E aí, eu dei uma crescida muito boa na minha região, com atendimento com a Tecagro, mas chegou um momento que eu achava que eu recebi uma proposta de um outro desafio profissional, muito bacana. E depois de 10 anos eu recebi um convite da Pioneer Sementes, que hoje para mim é uma referência no mercado, é uma empresa fantástica, é uma empresa que eu admiro muito, uma empresa de uma estratégia admirável, e eu fiquei por lá por 4 anos de venda na Pioneer, só que eu vim para Rio Verde. Aí eu vim trabalhar em Rio Verde, trabalhava em Rio Verde, eu fazia a região da GO 333, a BR 060, algumas regiões aqui para Rio Verde. Fiquei por 4 anos aqui na companhia. Só que, como todo processo acontece, essa empresa ela optou em entrar num processo que eles chamavam de 5+, na época, onde eles optaram dividir a região e colocar mais representantes. Aí eu tive uma região que foi extremamente dividida, onde eu atendia sozinho, eu passei a ter várias outras pessoas atendendo os meus clientes que eu atendia. Eu achei que aquilo não me agradei, eu achei que não era um processo que seria bacana para mim, porque financeiramente para mim também não seria legal. E aí, nesses 4 anos, em um desses momentos, eu tive um convite de um gerente da Agroef na época, e eles estavam já também num crescimento grande com sementes e procurando um profissional justamente para a região, que era a região que eu trabalhava, que era a região de Montevidéu. Então eu fiquei 4 anos na Pioneer, assim, quando eles me fizeram a proposta, eu aceitei o desafio e voltei para Montevidéu, que é a região que eu estou lá há quase 6 anos, né? E eu voltei pela Agroeste, né? Então eu tenho quase 6 anos que eu estou na Agroeste, na região, atendendo esses clientes que eu já havia atendido 10 anos atrás pela Tecagro. Então hoje a minha região é essa, eu estou em Montevidéu pela Agroeste. Bom, e você foi homenageado agora recentemente. Nós temos 1 minuto para resumir agora o restante da sua história. Conta um pouquinho dessa homenagem que você recebeu na convenção. Na verdade, é o seguinte, acho que a primeira homenagem da convenção foi bacana, e a gente teve a oportunidade de um convite de uma convenção nacional, né, onde, olha a quantidade de representantes que tem, então você ter sido a oportunidade de ser a foto da capa, né, eu não sou o mais bonito, mas estava lá, a foto da capa da convenção nacional da Agroeste, fazendo o convite, era eu. E paralelo a isso, eles me passaram também uma homenagem pelo tempo de companhia e por serviços prestados. Então, isso aí é muito prazeroso a gente ver o reconhecimento da companhia quanto a isso aí. Ô, Igor, daria para fazer aqui mais uns 2 ou 3 programas com você. Com certeza você tem pouca idade, mas muita história. E imagino o que vai acontecer daqui para frente ainda. Eu te agradeço. Muito obrigado por me dar essa grande oportunidade, esse grande privilégio de ter você aqui no Minha História com Agro. Um abraço na sua esposa, nos seus filhos, no seu pai, na sua mãe, que a gente não deu nem tempo de falar dela, né? Um beijo para sua mãe. Mas eu te agradeço imensamente. Muito obrigado, viu? Divino, obrigado. Fique com Deus. Deus abençoe vocês todos aí, a família também. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Gente, eu adorei. Foi incrível conversar com o Igor, uma pessoa que eu vi crescer e que cresceu numa velocidade muito grande e tem muito a oferecer para o agronegócio, tem muito a oferecer para cada um de nós. Com certeza a história dele vai inspirar muitos daqueles que nos ouviram hoje. Final da Minha História com Agro, hoje eu conversei com o Igor Reis, engenheiro agrônomo. Final também desse vídeo. E se você chegou até aqui, é porque você gostou. Então, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Fala aí se você conhece o Igor, se você conhece um pouco da história dele. Deixa o seu comentário e se inscreva nesse canal. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.